Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, meu irmão, e a gente pode cultuar Jesus, e nós podemos louvar e bendizê-lo com cânticos tão maravilhosos, e podemos meditar na palavra dele agora. Abra aí sua Bíblia, Deus quer falar ao seu coração. Texto de Neemias capítulo 4, versículo 14. Nesses dias o Senhor tem ministrado para nós sobre restauração, e senti o desejo de continuar hoje no capítulo 4 de Neemias, no nosso curso Restauração. Esse é o capítulo que nós estudamos hoje, e o 3 e o 4, mas ainda tinha mais coisas no versículo 4 para a gente estudar e buscar alimento de Deus, e eu quero meditar com você a partir do versículo 14, do 14 ao 21, porém eu só vou ler o versículo 14. Diz assim o versículo: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Você pode ler o que ele disse bem forte, vamos lá? Não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem. Vamos repetir essa frase última, bem forte, vamos lá, e lutem, né? Bem forte, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas... Amém. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque Tu tens nos sustentado e nos dado graça e misericórdia. Obrigado, Jesus, porque Tu tens nos alimentado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela vai ao fundo do nosso coração. E agora nós Te pedimos que Tu continue falando às nossas vidas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ir ao mais profundo da nossa alma, para ir, Senhor, onde palavras não podem ir. Que Tu, Senhor, possas ir, ó Deus, onde as canções não podem ir. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir aqui, Senhor, em nosso meio. E que Tu vá, ó Deus, transformando nossas vidas. Que Tu vá, Senhor, mudando a nossa história. Que Tu vá, Senhor, transformando, curando, restaurando aquilo que Tu queres restaurar. No nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui uma situação muito parecida na vida do povo de Neemias, no seu tempo, na sua história, algo muito parecido com o que nós temos vivido. Nós temos vivido ataque a todo momento. Esse período pandêmico, o período em que a vida das pessoas mudou significativamente, período em que nós não podemos ter nosso comportamento normal, como nós tínhamos antes, e nos relacionamentos, nos nossos objetivos, ideais, coisas que foram bloqueadas na nossa vida. Isso claramente faz com que nossa vida mude para pior, e que nós muitas vezes soframos as consequências por essas coisas todas. E vivemos claramente numa batalha espiritual. O mundo, a palavra de Deus nos fala isso já de muito tempo, que há uma grande batalha espiritual acontecendo, uma guerra das trevas contra a luz, uma guerra espiritual. E a palavra do Senhor nos diz que o mundo está no maligno, e que nós precisamos guerrear o tempo todo. E na vida muitas vezes a gente sente isso de forma mais sensível, e tem vezes que a gente
fica menos sensível para sentir isso, mas numa situação ou na outra, nós estamos vivendo batalhas, nós estamos vivendo guerra contínua. A nossa vida, a nossa história é como o povo no tempo de Neemias. Nós estamos o tempo todo precisando reconstruir coisas que Deus quer que sejam reconstruídas na nossa vida. Nós o tempo todo estamos precisando restaurar áreas na nossa história que o Senhor quer que nós restauremos. E a batalha, mesmo a nossa boa intenção, mesmo quando a gente quer muito restaurar, mudar coisas, que coisas sejam transformadas na nossa vida para melhor, mesmo que a gente queira muito isso, não significa que a oposição não vem. A vida, ela é uma contínua luta. E o texto que nós lemos, Neemias faz um alerta, depois de uma outra inspeção que ele faz nos muros, e ele deixa claro para aquela gente, para o povo que estava naquela tarefa, que tinha algo que era muito maior do que reconstruir um muro e portas. Eles estavam numa tarefa que era reconstruir tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, madeira fazendo um portões para os muros. Porém, o Senhor diz que, através de Neemias, que a obra que eles estavam reconstruindo e a razão pela qual eles estavam lutando era muito maior do que aquilo ali. Era muito maior, aquilo ali envolvia coisas da vida deles, não eram simplesmente tijolo e pedra, mas ele fala, ó, vocês estão lutando por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Quando nós entendemos que no mundo espiritual nós precisamos guerrear, que estamos sofrendo ataques e que nós precisamos prevalecer, nós estamos entendendo que é muito mais do que um emprego, muito mais do que um serviço na igreja, muito mais do que uma bênção que a gente quer para algo específico na nossa vida. Nós estamos guerreando pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa casa. A guerra vai convergir nas coisas que dizem relação à nossa vida. Neemias então diz aqui, ó, vocês precisam prevalecer diante desses ataques inimigos, diante dessa afronta. Vocês precisam prevalecer. Como que a gente vai fazer isso? Como que nós vamos prevalecer diante do medo da pandemia? Como que a gente vai prevalecer diante do medo do desemprego, diante da instabilidade política, diante das dificuldades que eu vivo? Como prevalecer quando eu penso que vai voltar às aulas, daqui a pouco não volta mais às aulas. Quando eu penso que vai ter vacina, não tem mais vacina, acabou a vacina. Quando a gente pensa que vai acabar, não, tem uma variante. Quando a gente pensa que não é nada disso, vem um problema de saúde, vem uma decepção, vem um desemprego. Como prevalecer diante dos ataques inimigos sobre nossa vida? O decorrer do texto, na conversa, no diálogo, nos acontecimentos, ainda do capítulo 4, a partir do versículo 14, Neemias vai nos dando direção, dicas de coisas que vão nos ajudar a prevalecer, a vencer, a guerrear essa guerra e sermos vencedores em nome do nosso Deus. Posso ouvir um amém? O amém ficou fraco. Espero que quem esteja na internet tenha dado um amém com ousadia na sua sala lá, né? Para nós aqui de novo, vamos lá? Posso ouvir um amém, meu irmão? Você pode prevalecer. Você pode prevalecer e vencer, manter-se resistente diante dos ataques, dos tempos que nós estamos vivendo. Você não precisa desistir. Você não precisa parar a sua vida. Há uma saída, há uma maneira com que nós podemos vencer. A Bíblia nos ajuda.
Logo, nós podemos perceber logo no versículo 15, que Neemias diz para eles: olha, nós vamos vencer, lutem, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, porque o Senhor é grande e temível. Porém, versículo 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Quando nós soubemos que Deus tinha frustrado os planos dos inimigos, ao que Neemias diz, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Você quer prevalecer, meu irmão? Quer persistir diante das lutas? Volte para o muro, volte para o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. A estratégia do inimigo era a estratégia que Satanás estava usando Sanbalat e Tobias, que era justamente colocar medo no coração do povo, que era justamente colocar temor no coração do povo de Israel, para eles pararem de reconstruir os muros. E não só colocar medo no coração deles, mas também maquinar tramas de ataque mesmo, de guerra, de na madrugada, de algum momento que eles estivessem distraídos, ter ataque inimigo. E o povo ficou com medo e eles pararam. E eles pararam de reconstruir, eles pararam a obra do Senhor, eles pararam o que tinha que ser feito naquele momento. Mas Deus entrou na história, fez o milagre, e quando eles descobrem, diz Neemias, quando nós descobrimos que toda aquela trama, que tudo aquilo ali era para alcançar nosso coração, era para lançar temor, que o Senhor está acima disso tudo, que o Senhor desfaz toda a fofoca, toda semente de discórdia, que o Senhor pode desfazer tudo isso, logo em seguida nós voltamos para o muro, voltamos para o trabalho. E é isso que cada um de nós precisamos fazer logo de início. Você quer vencer? Volte para a obra do Senhor. Os propósitos do inimigo, de Satanás na sua vida, eles serão frustrados. Amém ou não amém? Volte a envolver-se com a obra do Senhor, com o projeto de Deus. Não guarde suas armas, não largue suas espadas, não fuja da linha de trabalho, de guerra, de batalha que o Senhor tem para você. Deus te envolveu num projeto. Esse projeto é muito grande, ele é muito maior do que a minha e a sua vida. Nós não podemos retroceder no projeto que o Senhor nos colocou. Você é um cooperador de Deus, um soldado do exército do Senhor. Não te cabe retroceder por causa de algum tipo de medo, de algum tipo de pensamento, você retroceder no que Deus colocou na sua vida. Prevalecer, continuar, foi a ordem do Senhor em todo momento para o seu povo. A Ana era estéril, queria muito ter um filho, orou por anos e anos, sofreu, mas o texto bíblico diz que a Ana não desistiu. A vida dela não era como ela queria, as coisas não aconteciam como Ana esperava que deveriam acontecer, mas em nenhum momento Ana abandona a oração ao seu Deus, em nenhum momento ela rejeita o seu Deus por não abençoá-la. Ela continuou orando, até o momento em que Deus tinha a restauração para a vida dela. Perseverança, resistir em meio à afronta inimiga, nem sempre é estar sorrindo o tempo todo, nem sempre é estar acontecendo tudo o que eu queria que tivesse acontecendo mesmo, não. Nem sempre é estar vivendo o que eu queria estar vivendo. Mas mesmo não estando sorrindo, mesmo não estando vivendo o que eu queria viver, mesmo não estando passando as coisas que eu queria passar, eu posso prevalecer e continuar firme com o meu Deus, e continuar confiando nele. O profeta Jeremias é um exemplo para nós. Ele passou por uma grande depressão, a ponto do texto bíblico de dizer que ele queria morrer.
mas nunca desistiu, perseverou até o fim no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então para nós é a mesma coisa, irmão. Persevere, volte. Quer vencer e ser um vitorioso? Quando tudo isso passar, quer se considerar um vencedor? Volte ao seu trabalho. E a palavra, como no caso aqui de Neemias para o povo de Israel, lá na reconstrução do muro, também cabe para nós como igreja de Jesus, Igreja Batista Betel em Pilar. Volte ao seu trabalho, volte àquilo para qual Deus te chamou. Os irmãos que estão ouvindo pela internet, os irmãos que veem o culto pós, o momento depois, durante a semana, volte ao seu trabalho, volte a fazer aquilo para qual o Senhor te chamou. Até quando as armas vão ficar largadas e os muros para serem reconstruídos? Aquilo que é tarefa minha, você não pode fazer, ninguém faz. Cada um deve fazer o que lhe é de sua responsabilidade. E se alguém abriu mão e largou as suas armas e saiu de seu posto, aquilo que ele deveria fazer, que ela deveria fazer, está sem fazer. Porque Deus conta com cada um de nós numa obra específica. Quer prevalecer? Volte para aquilo que o Senhor te chamou. E no decorrer do texto, Neemias nos ensina que não só voltar ao trabalho de qualquer jeito, não. Ele orienta a gente no versículo 16 que esse voltar ao trabalho era com mudanças de estratégia, porque eles agora já tinham aprendido, depois da afronta, do medo, das ciladas que foram feitas para eles, eles já tinham aprendido que eles não podiam agir do mesmo jeito, que eles agora precisavam agir de maneira diferente, estratégia diferente. E ele diz aqui no versículo 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Ou seja, havia uma contínua dupla ação agora no trabalho. Eles voltaram a trabalhar, mas voltaram a trabalhar com a pá na mão e a espada na outra mão. Voltaram a trabalhar com o balde para carregar a massa numa mão, mas na outra mão tinha um escudo. A ideia para nós é de trabalho e vigilância. Trabalho e vigilância. O tempo todo nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Jesus deixou para nós que nós precisamos orar, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mais o que? A carne, a nossa carne, as nossas intenções, os nossos pensamentos errados, os nossos desejos humanos, os nossos hormônios que querem dominar o nosso comportamento. E isso faz com que nós sejamos muitas vezes suscetíveis aos ataques de Satanás. Irmãos, trabalhar e vigiar é muito importante nesse tempo de pandemia, porque muita gente não está trabalhando porque não está vigiando, porque o campo de trabalho continua, mas a falta da vigilância fez com que as pessoas retrocedessem, e a ação e a vigilância têm que andar de mãos dadas. Um obreiro, um servo de Deus, um crente fiel a Jesus, pode retroceder na fé, pode cair,
pode perder o que Deus lhe deu, um trabalho, um ministério, uma conquista espiritual. Isso pode ser jogado no chão, na lata de lixo, se ele não tiver vigilância, se não tiver o tempo todo com o pensamento voltado. Muitos caem por não vigiar. Aí a gente vai para a Bíblia, o que mais tem: pessoas que caíram porque não oraram, porque não vigiaram. Sansão, um homem extremamente forte, ele não caiu diante de um exército poderoso inimigo. Sansão caiu nos braços de Dalila. Ali foi a queda dele, porque não vigiou. Davi não caiu numa guerra, Davi caiu numa cama de adultério. A queda, ela normalmente é numa área que a gente pensa que para ela nós estamos fortes. A queda é justamente numa área em que nós nos achamos capazes de vencê-la, no momento em que nós não percebemos que aquilo é a nossa fraqueza, que aquele é o nosso problema. E quando a gente não consegue ver, está no nosso ponto cego do retrovisor da nossa vida, e a gente não consegue ver que essa é a minha falha, que essa é minha fraqueza, o diabo fala: beleza, foi a primeira vez, ele não viu. Fui na segunda vez, não viu também. Deu uma voltinha, brincou com aquela área, aquele pecado e voltou. O diabo então prepara para que seja uma terceira ou uma quarta vez, mas que seja definitiva a queda daquela pessoa. Vigilância e oração. A vigilância significa estar alerta o tempo todo, com o objetivo de não ter um comportamento negligente, para que você não faça ninguém cair e nem você mesmo caia em alguma cilada, enfraqueça na fé. Lá em Mateus 24, Jesus fala de uma parábola dos dois servos, e um é um mau servo e o outro é um bom servo. E o mau servo, Jesus o coloca como alguém que não obedecia, não procurava obedecer e cumprir bem aquilo que lhe foi determinado pelo seu Senhor. O mau servo é aquele que acha que o seu Senhor nunca vai voltar, que ele nunca vai ter que dar a ciência ao seu Senhor de tudo aquilo que ele fez. O mau servo, ele leva a sua vida do seu jeito, ele leva a sua vida à sua maneira. A sua vida cristã não tem nenhum tipo de comportamento adequado. A sua vida cristã é sem regras. Ele não cuida bem da vida que o Senhor lhe deu em todas as suas áreas. Ele leva a vida e acabou, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e pronto. Ele não é um mordomo, ele não é alguém que cuida bem de tudo que o Senhor lhe deu. E ele então é comparado como um mau servo por não estar em constante vigilância. A ideia da parábola que Jesus conta é que o servo, o Senhor vem, quer que ele preste contas, e ele não tem como prestar contas, porque é pego de surpresa, e o servo então, o mau servo, é levado para o castigo. O bom servo é diferente. O bom servo é aquele que o Senhor lhe dá tarefas e ele faz com alegria, mesmo sem ser na visão do seu Senhor. É aquele que cuida bem das tarefas que Deus lhe deu. É aquele que cuida bem dos dons, da capacitação, aquele que cuida bem daquela vocação que o Senhor colocou no seu coração. É aquele que trata a sua vida, a sua casa, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus olhos, os seus dons, tudo na vida dele como mordomo do Senhor, porque tudo que ele faz na sua vida, varrer um quintal, ele está fazendo para servir o Senhor. Então
a sua vida toda, em tudo que ele fizer, lavar uma louça, está servindo ao Senhor. Então ele faz bem o que faz, porque ele entende que a sua vida, em tudo que ela se compreende, é para servir a Jesus, é para servir ao Senhor. Então, muito cuidado. Nós que somos servos do Senhor, podemos perder a visão, e por coisas da vida, problemas que a gente passa, a gente sair da qualidade de um bom servo para um mau servo, por acharmos que pandemia, por acharmos que os nossos problemas, por acharmos que nossas lutas diárias são justificativas para a gente levar a vida de qualquer jeito e abandonar o posto e não vigiar diante daquilo que o Senhor colocou para a nossa vida. Vigie, cuide bem, esteja alerta, busque ao Senhor e peça para que Ele sempre lhe mostre áreas da sua vida que precisam melhorar. Neemias nos ensina que a vitória vem por voltar ao muro, para o trabalho. Neemias nos ensina que a vitória vem por estar trabalhando, mas ser vigilante, não ser alguém que fica aéreo no seu trabalho. Neemias nos ensina que a vitória vem por nós termos um ouvido sensível. Ele fala assim: então disse aos nobres, ao versículo 19, então disse aos nobres, perdão, é o finalzinho do 18, estou lendo o versículo errado. E a cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Comigo, ao lado de Neemias, ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Porque ao lado de Neemias ficava um homem pronto para tocar a trombeta. O que significa essa estratégia que Neemias usa para enfrentar os ataques inimigos? Significa que aquele toque com um instrumento, uma trombeta, era muito mais audível a longa distância do que um grito. Então, se viesse um ataque contra o povo na madrugada ou em algum momento, e Neemias ficasse sabendo por algum guarda que eles estão vindo lá pelo leste, e ele começasse a gritar, e todo mundo começasse a gritar também, ninguém ia entender ninguém. Mas como tinha um toque específico, como tinha um som de um instrumento específico, um instrumento sopro, as pessoas, ao ouvirem aquele instrumento de sopro, sabiam: é para estar junto, é para atacar, é a guerra, estamos sendo atacados, estamos sendo afrontados. Larga o balde, pega a espada, larga a massa, pega o escudo, bora todo mundo agora guerrear. A proposta era que eles tivessem um toque, onde todos soubessem o que aquilo significava. Nós também temos na nossa vida diária toques. Tem um toque aí que quando toca aqui no Pilar, Campos Elíseos, todo mundo fica aterrorizado. Você já ouviu esse toque? Alguém já ouviu esse toque? O toque da Petrobras, que é um ensaio, não sei se teve na realidade. Já tivemos isso na realidade? Os irmãos que moram aqui há muito tempo, já teve na real? Já teve, Eu sei que teve um tempo aí que foi um treinamento. É um toque que, se você ouvir esse toque, meu irmão, corra para os montes, que é o toque de acidente grave, explosões. Toda essa nossa região é entrecortada por tubulações de gás, de combustível, e a refinaria aqui manda para muitos lugares, estados do Brasil, o que ela produz através dessas tubulações, né? E nós estamos em cima desse negócio todo aí. E a proposta é que tem um toque
que alguns irmãos até participam. Tem um tempo aqui na igreja que alguns irmãos até participavam aí da equipe, né, de ajuda para saberem os lugares para ir. Quem já fez aquele curso? Aquele curso lá na Petrobras? Olha, tem 2 irmãos que já fizeram, 3, olha aí. Aquele curso que é o pessoal que orienta para onde vai. Não, ó, não sobe para Petrópolis porque vai garrafar tudo, vai ficar no meio do caminho. Não, vai para cá, vai para lá. Tem um toque que a gente sabe e os irmãos vão ajudando. Na vida é assim. Em Neemias tinha o toque da trombeta. Nós temos aqui o toque da Petrobras. Mas na vida espiritual, quando estamos sendo atacados, quando a gente sente que Satanás está armando uma cilada para a vida da igreja, para a vida do ministério, do meu ministério, para a vida da minha família, quando eu sinto visivelmente, claramente que estou sendo atacado por Satanás, como que nós devemos agir? Neemias nos ensina aqui que a primeira coisa é ter o ouvido afinado para o toque, e o toque é a palavra do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo, porque muitas vezes está acontecendo um problemão, mas a pessoa, o que está, não sei, não está ligado, não está com o espírito sensível para ouvir o que Deus está falando, está desligado, é a expressão que a gente usa, né, no evangeliquez, está desligado e não consegue perceber que coisas espirituais estão acontecendo e precisamos intensificar nossa guerra, nossa oração, nossa ajuda mútua. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Só poderia ouvir o som da corneta quem estivesse com os ouvidos atentos. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos para quando vem ataques sutis na nossa família, ouvidos atentos quando vem ataques sutis na sua vida, na sua mente, os sonhos que você tem, as conversas que você tem, o que você vê, os ataques sutis através da televisão, através da Netflix, os ataques sutis através das mídias sociais, os ataques sutis aonde eu vou, nos lugares que eu frequento. Há ataques sutis o tempo todo, e eu preciso ter meu espírito ligado com o Senhor, para que eu possa entender, e em algum momento eu dar o toque maior. Há momentos em que a gente tem que dar um toque maior, um toque de trombeta maior, e a gente dá em nossa igreja. Final do ano passado nós tivemos 40 dias de oração e jejum. Quantos aqui participaram conosco? Esse ano não tivemos, vamos ter ainda, se Deus quiser, né? 40 dias de oração e jejum, clamando, buscando ao Senhor por mudanças. O trabalho do pastor Marcos Navega, muito bom, e a gente orando, clamando a Deus, meditando na palavra e buscando ao Senhor, os irmãos orando em casa, fazendo culto familiar, e a gente buscando a Deus para vencer o ataque contra a nossa vida. Quantos resultados maravilhosos nós tivemos, irmãos. Quantos resultados maravilhosos nós tivemos, não só nas nossas igrejas, não só na nossa igreja, mas há testemunhos maravilhosos de cura, de libertação, de transformação, de dissipação de problemas, na vida de muitas outras pessoas, em igrejas diferentes, em lugares específicos. Há lugares que as igrejas se reuniram para orar em nossa região, Parque Amorim, Vale do Ipê, Amapá, e ali por aquela região, povo sendo opresso e com muita dificuldade, e gente orando, e de repente sendo oprimido por tráfico, por barreiras, por venda, por arma, essas coisas todas que tem no Rio de Janeiro, que nós entendemos muito bem, porque vivenciamos isso aí. De repente, Deus muda a história, usa um aqui, usa um acolá, muda. Tudo mudou, e o povo orando, e o povo clamando, e nós não podemos deixar de orar e ouvir o som da trombeta. Há momentos em que a gente precisa clamar e orar, que estamos sendo atacados. Há momentos na sua família que você tem que parar tudo e orar todo mundo junto.
Há momentos no seu casamento que você tem que parar e orar com a sua esposa, o seu esposo. Há momentos que você tem que orar com os seus filhos. Para tudo, é o toque de trombeta, é o Espírito Santo que está dizendo: você está sob ataque, não finja que não está. Neemias nos ensina: olha, volte ao que você tem que fazer. Não só volte, mas esteja vigilante. Não só esteja vigilante, mas que o seu ouvido esteja atento para aquilo que Deus tem a fazer. O ataque vai vir de novo. E não só isso, Neemias diz no versículo 19: então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. A ideia, a visão de Neemias era que é distante. Eu moro aqui, a construção normalmente era perto das casas onde eles moravam. Eu moro aqui, o outro mora muito lá longe. Tem uma trombeta para nos avisar que a gente está sob ataque. E o que fazer quando tiver a trombeta avisando que estamos sob ataque, que precisamos reforçar a nossa guerra, nossa obra, nosso trabalho? Se ajuntem, estejam próximos, vamos ficar juntos, vamos somar juntos, vamos, da onde você vem, a gente vai se agrupar. Irmãos, a pandemia teve um efeito danoso, e nós não podemos ignorar isso, na vida de muita gente. Na vida da nossa igreja, nós tivemos problemas também muito dificultosos, devido à nossa região, devido a várias dificuldades que nós temos. Nós não conseguimos migrar de forma completa nossas redes de crescimento, nossos pequenos grupos para as mídias sociais. E isso trouxe um prejuízo muito grande. Muitos irmãos, por não poderem estar juntos com as suas redes, muitos novos na fé, antigos na fé, muitas pessoas que estavam juntas e aquilo os fortalecia em meio às suas lutas e seus problemas, infelizmente foram alvejados porque estão distantes, porque não conseguiram estar próximos, porque não conseguiram estar juntos. Algumas igrejas conseguiram migrar tudo para mídias sociais, mas infelizmente nós não conseguimos. Vamos retornar nossas redes de crescimento. Se em nome de Jesus haverá um momento adequado e nós vamos poder nos reagrupar em pequenos grupos e um irmão fortalecer e continuar discipulando um ao outro. Amém ou não amém? Vamos voltar em nome de Jesus. E quando a gente voltar, ninguém vai segurar a gente. A gente vai voltar com muito mais força. A gente vai voltar com muito mais ousadia. Mas enquanto não temos, o nosso encontro, o nosso momento de estarmos juntos é preciosíssimo. Momento da gente poder caminhar juntos só acontece aos domingos, terças e quintas pela manhã. Muitos irmãos não podem estar com a gente, mas aos domingos, manhã e noite, é o nosso encontro maior. E como ele é importante, porque se há um perigo, se há algo que é extremamente perigoso para a igreja de Jesus, para um crente, para um servo de Deus, é o distanciamento. Nós somos como braseiros, somos como uma brasa numa grande fogueira. E se você pega aquela brasa e distancia ela da fogueira, ela vai esfriar. Ela, além de esfriar, não vai ajudar a queimar a grande fogueira. Assim é a vida do crente que optou por várias razões nesse período ainda não retornar. Houve um tempo que por lei a gente nem culto teve, era só live. Espero que a gente não volte a esse momento. Amém ou não amém? Alguns estados já voltaram a lockdown total. Espero que a gente não volte a isso. Mas se a gente voltar, agora a gente tem nossa internet, podemos estar juntos, é por pouco tempo. Mas infelizmente muitos até hoje optaram por causa dos problemas, continuaram longe, distantes. Isso é um problema grave, porque gente precisa de Deus, com certeza, mas gente também precisa de gente.
Nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar juntos, nem que seja para ver o irmão, só os olhos dele, daqui para cima, assim, ó. Dizer, meu irmão, que bom ver seus olhos, os seus cabelos e a sua testa. Que bom ver você. E dar aquele soquinho de leve, assim, ó. A gente precisa estar. Aliás, compartilha aí, cumprimenta quem está ao seu lado aí. Dá um soquinho de leve no irmão aí, ó. Que bom a gente estar junto. Porra, você bota 1 litro de álcool na mão, fica tranquilo, se esse é o problema. Que bom poder te ver, meu. Que bom a gente caminhar junto. Que bom a gente estar aqui orando junto, pedindo ao Senhor, repreenda isso na nossa vida, retira a máscara da nossa vida. Nós não queremos mais nos reunir com isso tudo, nós não aceitamos, nós obedecemos, nós vivemos isso diariamente, mas a gente não aceita isso. Nós queremos que isso acabe e oramos por isso o tempo todo. Irmão, nós somos ovelha do mesmo rebanho, nós trabalhamos na mesma reconstrução. Não tem que haver divisão, tem que haver aproximação. Nós não somos de times diferentes, nós somos o mesmo time, nós somos a mesma equipe, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo pastor, foi o mesmo batismo. A igreja precisa estar junta, coesa o tempo todo, porque é a partir da unidade dela, e Jesus orou assim, para que se cumprisse na vida daqueles que não conhecem a Jesus. É a unidade da igreja que faz o milagre acontecer, é a unidade da igreja que faz com que os outros creiam. Então a igreja precisa estar junta, coesa nos seus projetos, sabendo que estamos reconstruindo os mesmos muros, é o mesmo muro, a mesma obra, nada muda na nossa vida. Neemias diz para eles, ó, orem, estejam reconstruindo, vigiem, estejam com os ouvidos atentos, se juntem se vocês forem atacados, mas acima de tudo, saibam que vocês vão guerrear, mas a vitória, ela vem, é do Senhor. No versículo 20, e eu convido você a ler comigo, ele quando diz que do lugar onde ouvirem o som da trombeta, eles deveriam estar ali. Vamos ler juntos? Vamos lá? Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, nosso Deus, repete aí o finalzinho, nosso Deus, em diante, vamos lá? Nosso Deus. Nós devemos voltar ao trabalho, aos muros, nós devemos vigiar, porque não sabemos o que virá no ano de 2021 ainda. Nós devemos saber que a gente tem que estar com o ouvido atento, sensibilidade espiritual para as estratégias de Satanás, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós sabemos que a gente precisa se juntar e entender que nós estamos na mesma obra, mas acima de tudo isso a gente precisa entender que nós lutamos, mas a batalha, ela é do Senhor, ela não é minha, ela não é sua, a batalha, ela é do Senhor, Ele guerreará por nós. A nossa confiança está no poder dEle, a nossa confiança está no Senhor Deus, que está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso defensor, é Ele quem frustra as ações do inimigo, dele é a guerra, Ele é o Senhor da guerra. Nós estamos nos braços dele para guerrear, porque é o Senhor que é o grande guerreiro dessa batalha. A gente ora é a Ele, amém? Quais são as guerras que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você, os ataques inimigos que você tem enfrentado na sua vida particular? E nós precisamos orar hoje. Quais são as frentes de batalha que você está encarando na sua vida?